Vamos assistir um trechinho para vocês entenderem qual que é o pensamento dela sobre o assunto, tá bom? Não era opinião? Eu falei pensamento? Falou. Não acredito. Peraí. Esse pode ir pra entrada. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bom? E aí, tá começando o carnaval, todo mundo já... Já espero que todos em casa assistindo o nosso vídeo, né? Porque Por favor. carnaval é pra isso, vocês sabem. Exatamente, viajar. Quem viajar? Bloquinho? Sai fora, sambódromo, o quê? Só que não. Bora pensar? Bora pôr essa cabeça aí pra funcionar? Cá estamos nós em um feriado de carnaval. Na verdade, hoje é sexta-feira pré-carnaval. A gente tá gravando, o vídeo vai entrar no sábado. Então, assim, ritmo de carnaval, só que não. Pra falar mais um pouquinho de algumas coisas que a gente viu por aí, que a gente achou bacana trazer vídeo. Na semana passada não teve vídeo, a gente não conseguiu, teve uma correria e tal, mas cá estamos nós mais uma vez pra um bate-papo reflexivo com vocês. O assunto deu uma mornada já, mas vale o debate. Mais ou menos. Mais ou menos, mas deu uma boa mornada de quando a gente começou a refletir sobre ele pra gravar aqui pra vocês, tá? Vamos lá, saiu no Fantástico, boa parte da galera que acho que acompanha, assiste, se não assistiu, viu em algum lugar a discussão sobre a questão das escolas adotando o modelo militar, né? O sistema de escola compartilhada, então entrando policiais militares em algumas unidades aí do Distrito Federal, enfim. Isso deu uma boa repercussão, a gente defendendo se concorda, se não concorda, enfim, tem muita coisa para falar sobre isso, muita coisa já foi discutida. Aqui ao longo da discussão a gente vai pontuar algumas coisas do que a gente considera importante ou não, o que está sendo defendido ou não, mas a gente queria trazer um debate um pouquinho diferente. Então a gente vai falar aqui sobre o porquê que essa ideia, esse modelo, a rigidez e a proposta mesmo desse modelo mais rígido, ele desperta tanto interesse. A gente vai tentar não se prolongar muito, porque o assunto, se deixar, a gente vai embora. E a nossa ideia realmente não é falar o que é certo ou errado, mas, como a Amanda falou, tentar trazer uma outra visão dessa discussão que já foi muito feita. A gente vai deixar aqui embaixo no link, na descrição, um link de uma matéria falando sobre, explicando um pouquinho melhor o que aconteceu, se de repente você não sabe. Mas, resumindo, no Distrito Federal, algumas escolas estão com uma gestão compartilhada entre o Ministério da Educação e o Ministério da Segurança. Quem assistiu a matéria viu que já tem esse modelo de ensino compartilhado, né, gestão compartilhada, em Goiás, né? Acho que foi em Goiás que eles citam, mostram exemplos. Então, assim, dá uma assistida na matéria se você tá por fora, se você não viu por completo, se você só está sabendo que amigos estão falando, que o pessoal tá debatendo no WhatsApp, não vai simplesmente na onda do que o pessoal tá falando, sabe? Busca informação e tenta absorver um pouquinho do que a gente tá falando aqui para entender, né? Por favor. Como a Amanda falou, a gente vai falar um pouquinho, e eu vou trazer pelo menos agora alguns pontos que eu pensei, do quanto essas gestões, esses modelos mais rígidos, mais ditatórios até de uma certa forma, e aí entra o modelo militar, eles são tão atraentes para muita gente. Porque, como a Amanda falou, essa discussão ela foi muito debatido, os prós e contras, o porquê sim, porquê não e tal. E aí a gente pensou assim, tá, por que sim, por que não? A gente já tem muito argumento. Mas assim, porque sim, por que não de ter esse modelo? Mas assim, por que esse modelo é tão atraente? Por que tanta gente gosta desses modelos mais rígidos? Eu selecionei aqui 5 tópicos bem curtos que me fazem entender que justificam as pessoas gostarem desse tipo de modelo. O primeiro é que basicamente a gente terceiriza a responsabilidade pelos resultados. Então, eu estou falando que dá para entender nesse modelo dessa situação que está acontecendo na escola, mas também em outras situações, tá? Quando a gente tem um modelo mais rígido, mais ditatório principalmente, militar, a gente acaba terceirizando a responsabilidade do resultado final. E a própria matéria fala que assim, depois os alunos tiveram melhores notas, então assim, você responsabiliza aquele modelo para ter um resultado final. Então, se o resultado der errado ou não for bom, não foi você que é responsável. E não só a nota, né? Aqui Sim. A gente também está falando em questão de comportamento. Sim, exatamente. Mas assim, só um exemplo da nota. Um outro ponto é que dá menos trabalho. Então, assim, uma coisa eu permito que esse modelo tome a direção da situação, das opiniões e de como a coisa vai funcionar,
deixo a responsabilidade com ele e automaticamente eu tenho menos trabalho com isso. Então eu permito que a, sei lá, a polícia, por exemplo, administre uma escola e ela vai administrar. Eu vou ficar de fora olhando, aguardando ou supervisionando. Então, meu trabalho automaticamente também é menor. Um outro ponto é que esse tipo de modelo, ele direciona, ele define padrões que devem ser aceitos, que são bem aceitos na sociedade. Então, o modelo militar, o modelo ditatório, o modelo mais rígido, ele define o que é certo e errado e ele define que isso precisa ser seguido fora daquele sistema. Então, a escola militar, por exemplo, lá dentro ela define o que é certo e errado para você também fazer fora da escola. Então, automaticamente você define alguns padrões que todo mundo tem que seguir. E aí entra até uma sequência de uma outra reflexão, que assim, o quanto a nossa sociedade grita por padrões, o quanto a gente ainda hoje tem muita intolerância com o que é diferente, o quanto a gente não aceita o que está fora desses padrões, que por acaso o modelo militar reforça muito. Então nesse sentido também vai muito de encontro com a opinião de grande parte da sociedade. Outro ponto que é uma sensação de segurança e de controle, que eu acho que é até um pouco óbvia. Esses modelos, eles trazem essa sensação de controle, porque de fato é um modelo que controla muito, que ele define esses padrões e você precisa seguir ele. E quando a gente tem um controle sobre a situação, sobre qualquer coisa, isso automaticamente traz uma segurança pra gente. Vocês estão entendendo o que a gente está querendo dizer aqui? A gente não está falando assim, nossa, olha o quanto isso é errado, esse modelo é errado. Não. Vou até reforçar uma fala que o vídeo mostra, que a reportagem do Fantástico fala. Eu esqueci agora quem foi a profissional, mas eles entrevistam uma pessoa que fala assim, os dois modelos podem coexistir. E podem sim, pode existir um modelo militar para quem prefere e pode existir um modelo não militar para quem prefere também. E tudo bem, ok, até aí beleza. O que a gente está falando é assim, por que um debate tão grande? Por que tanta gente se interessando tanto? E na verdade isso é para a vida, a questão não é o chegar até a escola, a amplitude que isso toma é porque o seu querer ter mais controle obriga o meu filho a ter mais controle, viver num mundo com maior controle, onde eu não acho que ele precise. Entende a questão? Eu tô colocando uma situação hipotética entre você e eu, mas eu tô falando de você com seu amigo com você, enfim, todo mundo com todo mundo. Um quer mais controle, e aí você quer obrigar que todos tenham, quando na verdade o que a gente precisaria ter é mais controle sobre nós próprios, não eu querer controlar todos na escola ou todos na sociedade. É isso que a gente está falando, aplicando isso para a vida toda, a necessidade de modelos rígidos para ter um controle que na verdade a gente não está conseguindo ter aqui mesmo, com a gente. Eu não consigo controlar os meus filhos, eu não consigo controlar a minha vida, então eu quero que a sociedade num todo se controle porque a regra vai ser geral. Então eu não dou margem. Assim, eu não dou margem para que ninguém faça nada. Ah, mas não é isso que a gente quer, mas não é para isso que serve, porque do jeito que tá mais liberal, o aluno tá fazendo o que quer e virou uma bagunça, Mas aí é que entra o que a gente tá falando da necessidade de olhar para a questão da terceirização da responsabilização. Então, assim, na verdade, o que a gente tá buscando com isso, o fascínio com esse tipo de modelo, é na verdade porque a gente tá passando a responsabilidade para uma outra pessoa que deveria ser minha. A educação, a moral, a ética deveria ser o princípio básico ensinado por mim para os meus filhos. A escola ela tem que ser um complemento, entende? Não o militar, que na verdade ele tem que ser responsável pela segurança, ele não tem que vir para educar o meu filho. Se eu precisar, se eu achar, ou se ele quiser ter algum tipo de formação militar, ele pode sim, mas isso ser imposto para que ele tenha, aí você já fica meio, peraí, mas qual é a necessidade? É uma necessidade porque realmente as escolas estão assim, é um perigo total, não, é um perigo total, precisa do militar lá dentro porque as crianças estão se matando. Eles até citam, acho que é nessa reportagem, né, que a gente viu o exemplo de que mas justamente nessa escola, que a matéria cita como referência, que está sendo aplicado o modelo há poucos meses, ela fala assim, porque justamente nessa escola teve um caso emblemático de um homem que entrou na escola, um caso emblemático de violência, de um homem que entrou na escola
pegou uma cadeira e agrediu vários alunos. Não, então, peraí, são coisas diferentes. Se você fala que os alunos estão se agredindo, os alunos estão agredindo professores, isso é uma realidade, aí é uma questão. Ainda assim, eu não acho que precise entrar um militar para controlar esse tipo de situação. Mas você considera que é uma violência na escola? É uma violência na escola, escola. lá dentro, é entre os participantes. Entrar uma pessoa de fora e praticar uma violência lá dentro não é uma questão de violência na escola. É uma questão de segurança pública fora da escola. Não tem nada a ver com exatamente. educação. E foi um exemplo, acho que infeliz. Eu acho que não tinha mais o que citar e, sei lá, e usaram esse exemplo. Não foi muito feliz. Mas, enfim, vocês entendem que assim, o que a gente tá falando é aplicar isso pra vida num todo. Por que modelos rígidos interessam tanto? Exatamente. Só um adendo que eu acabei esquecendo de fazer. Na matéria, eles colocam que a Secretaria da Educação vai ficar responsável pela parte pedagógica, enquanto a administração e a disciplina dos alunos ficarão nas mãos dos militares. Eu acho um pouco estranho você dar para o militar administrar uma escola, acho isso um pouco estranho, não sei se faz muito sentido, mas tudo bem. Mas aí eu fiquei curioso com a questão da disciplina, porque ele fala que a disciplina dos alunos ficarão nas mãos dos militares. Aí eu fui fazer aquela coisa básica de assim, o que significa a palavra disciplina? Eu encontrei 2 significados que eu acho que definem bem a questão. O primeiro é obediência às regras, aos superiores e a regulamentos, que é uma definição militar. Ponto. Estamos numa escola, não sei se é válido a gente colocar essa definição dentro da escola, porque é uma definição de obediência a superiores. E a gente parte do princípio que escola não tem esse tipo de definição, ou não deveria ter. E a segunda definição é ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento, como por exemplo de uma organização ou da sociedade. E aí, para mim, se a gente for pensar que disciplina é algo que define e segura o bem-estar dos indivíduos, por que isso tem que ser feito ou por que isso tem que ser colocado a partir de um modelo militar? Por que essa disciplina não vem de casa? Por que essa disciplina não vem dos exemplos sociais das pessoas, considerando as crianças e adolescentes? Por que esse exemplo não vem dos adultos? E eu preciso impor para eles a partir de uma conduta militar. Enfim, só uma reflexão. Pensem, comentem aqui embaixo o que vocês acham. E para complementar a nossa discussão, hoje teremos uma participação especial, primeiro vídeo com participação especial, primeiro de muitos. A gente pediu por uma professora de história e psicóloga, a Sheila Soares, para ela falar um pouquinho sobre a visão dela do quanto esse modelo, do quanto essa situação impacta um pouco a mudança na escola e também um pouco sobre a questão do posicionamento e do comportamento dos alunos a longo prazo. Vamos assistir um trechinho para a gente entender qual que é a opinião dela sobre o assunto. A gente sabe que o crescer, né, o se desenvolver, o entrar na escola, principalmente a adolescência, faz parte de um processo de individuação e do crescimento das crianças e dos adolescentes, né, que passam a conviver em outros ambientes diferentes daquele ambiente familiar, saem daquela educação tão controlada pelos pais e passam a lidar com outras ideias, outras fontes de saber, que fazem muitas vezes na adolescência a gente entra naquele processo de individuação e muitas vezes de contestação. Né? Então, o adolescente normalmente é aquele que contesta, que quebra regras, que se lança em experiências diferentes daquelas conhecidas, né? Que se arrisca e que, embora isso envolva, como eu falei, os riscos, né? Isso faz parte, inclusive, desse processo de separação, né? É necessário que ele experimente outras coisas. E também, nesse sentido, a educação, as escolas, elas têm que lidar com essas questões, né? Porque elas fazem parte da juventude, né? E se a gente pensar que uma das propostas dessa militarização é exatamente o controle dos comportamentos dos adolescentes, que eles vão, né, questionando aí que são mais, que podem levar a riscos de envolvimentos com drogas ou algum outro tipo de comportamento criminoso, desviante, primeiro, acho que é um atestado de um fracasso da educação no sentido de lidar com algo que é sua função, né? A partir do momento que ele terceiriza isso para um outro setor, principalmente segurança pública, né? A questão da segurança. E outro, né, é essa questão, inclusive, de pensar que o comportamento adolescente,
que é naturalmente desviante, que apresenta essas características, passa a ser um comportamento que precisa ser vigiado como algo que envolve um perigo, né? Que pode ser, inclusive, no limite, ser criminalizado, né? Então, os riscos que os adolescentes colocam, os comportamentos desviantes, muitas vezes, dos adolescentes contestadores, passam a vigorar como algo que é perigoso e muitas vezes criminalizado, nesse sentido de algo que se afasta daquilo que vai ser esperado, né? E eu acho que um outro aspecto é, na medida que a escola está ali para ajudar na construção dessas identidades, desses sujeitos, ela também está na função de ajudar a construir a cidadania desses jovens, né? E quando ela passa isso para a questão da segurança pública, até essa construção da cidadania fica prejudicada, porque a gente pensa que a construção da cidadania envolve seres pensantes, seres questionadores, seres muitas vezes questionadores das ordens vigentes, né? E é exatamente o contrário que a gente vê isso, né, nesse processo de militarização. E aí é o risco de se aproximar a questão do esperado como um bom aluno, né? Um aluno com bom rendimento escolar, será que ele é aluno obediente, né? Que são coisas que eu acho que são diferentes, né? Um aluno ser um bom aluno não tem nada a ver com a questão dele obedecer às regras impostas. Muitas vezes é exatamente a contestação que leva ele a refletir e pensar novas formas de fazer as coisas, né? Então, nesse sentido, quando você aproxima o bom aluno ou o bom cidadão de um cidadão obediente, você vai contribuindo para esse processo de alienação desses jovens, né, de uma massificação de um comportamento que eles esperam obediente, né, de uma cultura mais conservadora, tradicionalista, né, e de adolescentes cada vez com menos possibilidades de experimentação, de contestação do mundo em que a gente vive, né? Algo muito interessante, inclusive, para a manutenção da situação. Então, pessoal, ela vem com uma opinião forte sobre o assunto, uma opinião forte. Ela é uma pessoa que tem um embasamento muito bacana, tem uma experiência, né, Rui, em sala de aula, ela tem uma experiência com a área social da psicologia. Então, assim, é uma pessoa que está vivendo ali o dia a dia, tá? Então, quem vai comentar aqui, quem vai deixar opinião, a gente sempre pede para vocês participarem, isso é muito importante. Sim. Mas eu vou pedir, pelo menos, principalmente hoje que temos visitas na casa, para que sejamos respeitosos. A gente teve muito cuidado, muito respeito em se informar bastante e trazer informação, inclusive pedindo uma opinião, uma outra opinião, para embasar aqui o que a gente está tentando mostrar para vocês. Então, ao mesmo respeito que a gente teve pelo assunto e para levar essa reflexão para vocês, eu gostaria de pedir nos comentários também, beleza? Participa com respeito. Eu vou fazer um adendo e até um elogio sobre isso, uma pontuação sobre isso que a Amanda falou. No vídeo que a gente gravou sobre uma nota que o Ministério da Saúde lançou sobre uma questão de saúde mental, eu vou deixar o link aqui em cima, o card, para vocês verem. A gente teve bastante comentário, vários comentários concordando e discordando da nossa opinião, mas eu não senti nenhum deles um tom mais agressivo, mais desrespeitoso. Eu achei isso muito bacana, porque infelizmente em rede social a gente tem muito disso. Mas eu achei muito legal que isso aconteceu. Até aproveitando que a gente está falando de comentário, eu li muito comentário da matéria que saiu do Fantástico no G1, li comentário nas redes sociais também da própria emissora e do programa, para tentar entender também a opinião das pessoas, ali o quanto que estava de gente defendendo ou apoiando, enfim, como que tá essa movimentação, opinião, né, do pessoal. E eu vi muita gente, muito ali, né, gente a favor, pessoal contra, e eu vi muito comentário assim, mas quem não gostar é só mudar o filho de escola. E eu acho que a ideia de pulverizar esse vídeo, por favor, nos ajudem com isso, a ideia de levar essa informação, essa reflexão para mais pessoas é justamente para acabar com esse argumento assim, argumento não, com essa opinião. Com essa fala, assim, que você tenta
encerrar o assunto com muda de escola e acabou. Não, Sai daqui, né? Não é bem por aí. Eu vou até um pouco além, que esse tipo de opinião é uma opinião muito rígida, assim como esse modelo que a gente está pontuando, que assim, que não aceita o que é diferente. Então, se você não está satisfeito, você sai. Mas espera aí, a gente está discutindo uma questão pública, uma questão de educação pública. Não dá para simplesmente eu colocar o que eu quero e quem não está satisfeito sai. Foi o que a Amanda comentou um pouco antes. Eu acho que seria um tipo de assunto que a gente precisaria debater amplamente, muito, com a população, com especialistas e por aí vai, para a gente poder entender o quanto de fato é uma medida que faz sentido, benefícios, prejuízos, enfim, e o quanto vale a pena a gente colocar em prática ou não. E aí, gente, aproveitando o gancho, assim, acho que para encerrar um pouquinho o assunto, outro fato que aconteceu, foi recente, e que eu acho que cabe aí também na discussão, foi a carta enviada pelo ministro da Educação, o ministro Vélez, que também gerou uma repercussão gigantesca, mas que está dentro dessa coisa de tentar levar a sistemas mais rígidos, né, para dentro das escolas. Então, provavelmente você já tenha visto sobre isso, como eu já falei no início. Não viu? Busque a informação. Vamos deixar aqui também o link falando sobre a carta, para você entender um pouco melhor, tá? Mas, em suma, ele enviou uma carta às escolas, como ministro, né, em nome do MEC, fazendo algumas pontuações de que assim, olha, vamos gravar as crianças cantando o hino nacional. Colocou como se tivesse que haver uma saudação após o hino, e dentro dessa saudação existia o slogan da campanha do presidente na época das eleições, que era o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E obviamente que a carta pegou super mal, esse pedido pegou muito mal, primeiro pela questão de direito de imagem das crianças, querer usar como propaganda, né, isso já pegou muito mal. E essa questão do slogan das eleições do Bolsonaro, que aí piorou tudo, né? Não vamos entrar no mérito de quem é contra, quem é o ele não, e enfim, a questão não é essa, esquerda, direita, não é essa. A questão, a gente ainda está falando da necessidade dos sistemas rígidos e de impor isso, de impor que a criança tem que... Não é a briga se é o certo ou errado cantar o hino na escola. A questão é a imposição e a necessidade de ir lá e frisar, vamos gravar, vamos usar isso como campanha, vamos mostrar crianças obedientes, né? Vamos lembrar aí da fala da Sheila, que é justamente sobre isso. Associar o cidadão, o aluno bom, o cidadão de bem com o obediente, né, o que segue as regras, e são coisas distintas. A gente precisa primeiro entender esses dois pontos, né? Exatamente, eu acho que como a Amanda falou, a questão não é simplesmente uma discussão partidária, é de entender que assim, o quanto, até além, na verdade, assim, não é o que está sendo feito, mas como está sendo feito. Não é discutir se o hino é certo, se é errado, etc. Mas utilizar esse modelo de uma forma que não faz sentido nenhum, principalmente a gente pensando que a gente está falando de educação, né? Mas enfim, a gente vai deixar também o link dessa matéria aqui na descrição, para quem de repente não viu, dá uma olhadinha. Mas como a gente falou, depois que gerou essa polêmica, o ministro voltou atrás, mandou uma outra carta para as escolas, falando que não era bem assim, que poderia gravar, mas só com autorização dos responsáveis ou dos pais, tirou o slogan do presidente, da última campanha do presidente, dessa carta. Então assim, amenizou a situação, mas de alguma forma também ficou uma coisa meio mal colocada. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido a reflexão que a gente trouxe aqui. Se não entendeu, pode perguntar, pode tirar dúvida com a gente, ou traz a sua pontuação, vamos debater. Como eu sempre digo nos vídeos, o debate está aberto, por favor. A gente está aqui para isso. Estamos para isso. Não para vocês concordarem, mas para vocês opinarem. Opinarem, exatamente. Então deixa o comentário aqui embaixo, já sabe que você deixou o like, compartilha com os amigos para a gente poder levar essa discussão um pouquinho mais longe. E aí sábado que vem tem mais vídeo, beleza? Bom carnaval para todo mundo. Aproveitem a folia depois de deixar o like. Cuidem-se até sábado que vem. Até!